Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Integrou Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que trata-se de um trio de inovação: aprender, empreender e sustentar. E para o nosso episódio de hoje, nós temos uma convidada super especial. Ela tem todo o meu coração da área profissional. E para falar um pouco sobre ela, que é muita coisa, vocês vão acabar notando, eu vou ter que ler porque realmente é uma carta de recomendação incrível. Pedagoga de formação, mestre em gestão do conhecimento e com múltiplas especializações que vão de ambientes promotores de inovação até a psicanálise, ela constrói pontes entre educação, empreendedorismo e políticas públicas com uma visão sistemática poderosa. Ela empreende desde os seus 17 anos de idade e, desde então, ela já liderou projetos educacionais robustos, já coordenou políticas públicas transformadoras e ela atua como consultora de inovação e desenvolvimento humano em instituições como o SEBRAE e a Fundação EduSério. Além disso, ela é docente no Centro Universitário Integrado e é coordenadora de uma câmara temática da Codecam. E esta está à frente do Instituto Protagoniza, uma empresa focada no desenvolvimento educacional humano e organizacional. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada por essa acolhida. Obrigada pela forma com que você me apresentou. Isso, você também tem o meu coração profissional e isso destaca e valoriza ainda mais esse momento. Obrigada, viu? É um prazer ter você aqui com a gente, porque eu acredito até que o público sinta isso, que esse episódio é um episódio de um abraço. Eu acho que de um abraço de uma empreendedora para os empreendedores, né? Gostoso. As startups que estão nos assistindo ou aquele público que quer começar a empreender. Como que eles começam? Eu acho que é muito um papo de refrigério, sabe? Eu acho que vai ser bem bacana. Ai, aí nesse momento a gente respira, né? Porque faz todo um review de uma vida profissional e de empreender mesmo, né? Mais do que isso, é o desejo de fazer acontecer. E quando a gente começa, no meu caso, começando aos 17 anos, né? Comecei numa empresa familiar, então era uma escola, né, de educação infantil. Na época, educação infantil Sonho Encantado, na época que era bastante destaque as escolas de educação infantil em Campo Mourão. E aí um dia minha família falou assim: eu estava com 13 anos quando começamos a empresa. Já vai lá brincar com as crianças, né? E de lá nunca saí. Fiquei, né? Aí aos 17 anos, eh, essa parte empreendedora foi quando eu comecei a faculdade aos 17 anos, a faculdade de pedagogia. Não era pedagogia minha primeira opção. Eu sempre brinco que minha primeira opção foi agronomia. Mas eu não pude fazer agronomia, que tinha 17 anos, minha família não tinha condições, né, de me bancar fora da cidade. Minha segunda opção foi psicologia, a mesma situação. E como nós já estávamos com uma empresa, né, então vamos empreender. E por que aos 17 anos, esse marco aos 17 anos? Porque quando comecei a fazer faculdade, e a pessoa que era responsável pela empresa, né, que era uma prima da família, se desligou. E daí quem ficaria no lugar? Então eu que estava começando pedagogia, na época, fui habilitada pelo Núcleo de Educação e pela Secretaria de Educação para que assumisse a empresa, né, enquanto pedagoga, enquanto diretora. E para mim foi um desespero, imagina, aos 17 anos, sem maturidade pessoal, profissional, né, tinha o conhecimento daquilo que eu ainda estava brincando com as crianças. Assumir toda uma responsabilidade foi algo bastante grande. Então eu digo que são sempre grandes oportunidades, mas também muitos desafios, né. Noite sem dormir, porque aí eu tive que cuidar do financeiro, das professoras, do pedagógico, das crianças, das famílias, né, aos 17 anos. Então nem sempre a gente está pronto, né, nem sempre é aquilo que a gente sonhou, né. Por isso que eu falo assim, da ideação até a prototipação, até a validação das ideias, nesse momento eu não passei por essas etapas. O empreendedorismo aconteceu na minha vida, né. Então sempre foi um desenvolvimento com base nisso, dessas primeiras experiências. Então essa foi a grande pegada, né, começar o empreendedorismo daqui sem nenhum conhecimento prévio, né, somente meu pai que era empreendedor e sempre muito inovador, então esse foi a grande inspiração. É muito bom conhecer a sua história. Eu acredito que tenha alguns ouvintes que estejam se identificando, talvez, mas é muito bom saber que você tem uma trajetória já desde o início da área empreendedora e isso vai ser muito bom aqui para a gente solucionar alguns dos questionamentos que normalmente os empreendedores têm no Sim. início, né? Para o nosso primeiro assunto que eu gostaria de abordar,
Eh, aprender, ele é o motor de quem transforma sistemas, né, e não apenas carreiras. E quando a gente fala sobre isso, quando você começou a sua jornada empreendedora, né, muito jovem ali, assumindo várias responsabilidades financeiras, pessoas, gestão de Sim. pessoas, né, o que o aprendizado representava para você naquela época? Naquela época seria, de fato, e é, né, a grande construção de toda uma parte robusta. Eu precisava do aprendizado, né, precisava estudar pedagogia, que era o primeiro ano que eu estava ingressando na universidade. Eu precisava, né, eu falo enquanto pessoa, eh, daquele conhecimento mais robusto realmente para tornar o empreendimento, os negócios e a minha carreira toda, né, pautada nisso, de uma forma mais eficaz, validando toda a minha trajetória, né. E ao passo que vocês, vão vendo aí a trajetória, profissional, o aprendizado tanto na minha formação enquanto pessoa profissional, quanto na minha atuação, a educação ela é o core, né, ela faz parte de todo o processo. Então eu vivo isso fazendo e vivenciando. Então tudo que eu me proponho, a fazer, eu procuro sempre me especializar, né, em teoria, em prática, vivenciando, para que eu tenha mais condições realmente porque ensinar é um ato realmente de compartilhar. E compartilhar não é só uma parte teórica, eu penso que a gente precisa trazer o coração, a emoção e os sentimentos vivenciados, né. Então eu tenho e trago isso como uma referência na minha trajetória. Na sua visão, como a educação pode ser mais do que transmitir conteúdo e se torna um motor de transformação? Perfeito, é mais ou menos isso mesmo, né. Quando a gente identifica, compreende todo esse processo dentro desse sistema e coloca isso como um propósito de vida, né, as coisas se encaixam. Então, eh, para que eu seja uma grande educadora, eu preciso de fato compreender e estar em constante aprendizado, né, buscando esses referenciais e fazendo o melhor possível. Quando nós estamos dentro de uma sala de aula, isso é uma rotina que a gente tem compartilhado, né, no nosso dia a dia, realmente vai muito além de simplesmente entregar um conteúdo teórico, né? É fazer esses futuros profissionais repensarem sobre as suas ideias, repensarem sobre as suas ações, repensarem sobre o ambiente em que elas estão inseridas, né? Isso mesmo, porque assim, por mais que seja uma formação que a gente fale de inovação, já puxando para este assunto, né, a educação por meio da inovação, por parte do empreendedorismo, muitas vezes uma formação pode até pensar, está distante disso, né? Vamos pensar aí de formações como direito, agronomia, veterinária, tem tantos outros. Mas ele se torna completamente vinculado por meio da educação, e quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, N possibilidades, a gente não precisa pensar ou a gente ter aquele pensamento ainda, né, tradicional. Nós podemos sim, pensar de uma forma para além da que nós estamos vendo, que fala que não existe ideia ruim, não existe proposta ruim, né. Muitas vezes aquilo que é mais básico do básico acaba se tornando uma grande possibilidade empreendedora e inovadora, né, dentro da educação. Isso é verdade. E para você, Valéria, como a aprendizagem ao longo da vida, ela impacta o seu jeito de empreender hoje? Porque hoje está inserida, né, em várias empresas, você tem as suas empresas. Se você quiser contar um pouco pra gente sobre elas, mas como essa aprendizagem ao longo da vida tem impactado hoje a sua vida empreendedora? Perfeito. Então, falei, um pouquinho antes, né, o quanto é importante tudo aquilo que a gente se propõe, no meu caso, né, sempre aquilo que eu estava me propondo nas partes de atuação, sempre vou me especializando naquilo que eu estou, né, trabalhando de fato. Então, desde lá de quando eu fiz pedagogia, depois percebendo as necessidades das crianças, fiz psicopedagogia, atuei bastante tempo nessa área. Depois entrando no Senac, né, aos 23 anos, ali 25 anos, precisei fazer e compreendendo, já passando das crianças, né, fui para um público adulto, da parte de educação profissional, então precisava compreender aquele universo e fui fazer uma especialização nessa área também, né, na parte de docência de educação profissional. Naquele mesmo tempo, naquele período, eu comecei já a assumir a gestão interina da unidade, então precisei também fazer a gestão, né, a parte de gestão educacional ali para gerir um ambiente, educacional, então também fiz essa especialização.
Por conta disso, também assumi a gestão da unidade por 5 anos. E aí vim trabalhando, traçando e estudando. Eh, com o meu segundo filho, me desliguei, né, do Senac, e com isso, aí surgiu a questão da inovação. De onde surgiu a inovação dentro de toda essa questão, que até então eu vinha, né, me desenvolvendo nessa área, e por último, ainda no Senac, o mestrado em gestão do conhecimento nas organizações, e também já tinha startado o doutorado. Mas por conta do filho, a opção, né, de maternar naquele momento. Então, é uma ruptura, uma reconstrução, uma dificuldade, né, de se identificar enquanto pessoa, enquanto profissional, porque até então você tem o nome e o sobrenome, de repente você só tem o nome, precisa se redescobrir dentro desse universo, e foi aí que veio mais forte a questão empreendedora, né? Então, o que eu vou fazer tendo 2 filhos, né? Uma construção familiar, e era o objetivo. Aí, com base nisso, cheguei, né, teve o convite do empresário Ater Cristófoli para que eu auxiliasse ele num projeto que existe aqui em Campo Mourão, que é o projeto Juntos Educar, dentro da Câmara Temática de Educação. E aí eu fui conhecer esse universo. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, era muito diferente de tudo aquilo que eu tinha vivenciado, né? Principalmente pelo viés da educação. Como a gente via a inovação, o empreendedorismo, né, a sustentabilidade dentro de um ambiente multi. E foi aí que eu fui tentando fazer essas conexões, né? Mas, para compreender tudo isso, eu também precisei de mais uma especialização, que para mim foi a grande virada, a virada de chave, né? Que foi a especialização de gestão de ambientes promotores de inovação pela Unicentro e pelo Separtec, que eu sou muito grata. Ali me abriu muitas portas, muitas conexões. Eu comecei a compreender esse ambiente, né? Esse movimento empreendedor da incubação, desde do ambiente, né, de incubação de ideias e startups, até o mundo, né, voltado para a educação mesmo. Então, essas conexões são muito importantes nesse desenvolvimento, né? Então, assim, trabalhar isso, colocando tudo isso, essas experiências hoje também na parte da docência, enquanto professora, né, universitária, e trazendo isso para as realidades das empresas que temos hoje, que um é no segmento de dental, né? Nós atuamos hoje com uma empresa mesmo, Dental Agile, que trabalha assessorando os dentistas, né? E também tem o Instituto Protagoniza, que é um instituto, né, uma empresa focada no desenvolvimento humano, educacional e organizacional. Então, empreendendo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo e trazendo isso tudo. É muita coisa no mesmo contexto, mas todas elas se conectam, né, com esse propósito, né, de educação, de empreendedorismo, de inovação, de políticas públicas, de sustentabilidade. Uma coisa está completamente ligada à outra. Tá realmente tudo entrelaçado, Eu né? penso que sim. E empreender, ele não é só abrir um CNPJ, né? É criar impacto onde muitos nem imaginam. Exatamente. Eu trouxe essa frase que eu achei ela excepcional, não sei ao certo onde eu li ela, mas faz todo sentido quando nós falamos de empreender com propósito e não somente um empreender em busca somente de recursos financeiros, né? É, você atua com educação, negócio, políticas públicas. Como que você une todos esses mundos sem perder o foco? Eu acho que é isso que me inspira. Eu acho que esse é o barato da vida, sabe? Para mim é que realmente faz total sentido. Então, para tudo isso, qualquer proposta, projeto, eu sempre tento encaixar. Tudo que eu estou visualizando, já estou ideando, né? Está na parte da ideação, que eu faço assim, que o processo criativo muito intenso, percebe até pela minha fala, que né, acelerada no sentido de conectar as ideias. Mas, assim, trazendo isso tudo para o contexto, né? É muita coisa, mas faz total sentido no meu caso. Eu sei que você comentou um pouquinho sobre o projeto Juntos Educar, Isso. mas como que nasceu essa construção coletiva? Aprofunda um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto. Perfeito. Então, a política pública Juntos Educar começou, na verdade, com o projeto Juntos Educar mesmo, que foi lá em 2017, quando começou o CODECAN de 2018, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão. Então, dentro do CODECAN tem várias pastas que pensam estrategicamente o município, né, com esse foco realmente de desenvolvimento. Educação é uma das pastas, né? Naquela época, então, o empresário Ater Cristófoli era o coordenador da Câmara Temática. E o grande projeto da Câmara Temática, então, era atender inicialmente as crianças do ensino básico.
Por que o foco no ensino básico? Porque, enquanto empresário, ele observava que lá na Fundação Educere e na empresa dele, a Cristófoli, as pessoas que estavam chegando nesse universo do trabalho não tinham, muitas vezes, a formação básica mesmo, que nós estamos falando ali de conhecimentos em português, em matemática, em raciocínio lógico, né? Então, a necessidade de se criar uma fundação ou projetos focados para esse desenvolvimento das crianças na base, para que não tivessem essa angústia lá quando estivessem já no universo do trabalho, principalmente para dar dignidade, que elas tivessem melhores possibilidades de escolha. Então, tudo isso num fortalecimento. Então, a política pública hoje, Juntos Educar, ela surgiu desse contexto, né, desta necessidade, e dentro da Câmara Temática de Educação. Ela se tornou lei, né, no ano de 2022, e o objetivo dela são ações complementares à educação. Então, quando ela foi criada, tanto o projeto quanto a política pública, sempre foi consultado os professores, né? Os professores e as pessoas que fazem educação, para que não fosse mais uma política pública pensada no contexto de quem está vendo a educação, mas principalmente de quem está fazendo a educação em sala de aula, né? Então, sempre de uma forma muito colaborativa, as pessoas, os professores especialmente, sempre compartilhando aqueles são anseios, necessidades, desejos, né? E contribuindo mesmo, sabe? Nessa construção. Lendo o projeto, colaborando com ideias, com críticas, com soluções, né? Então, na educação, a gente sempre procura trabalhar as críticas para trazer soluções. E tudo isso veio encaixando no projeto. Então, a partir de 2022, se torna uma política pública, né? E quem faz a governança é o Ater e eu, né? E nós estamos dentro da Fundação Educere. Então, aquilo que era algo complementar, hoje já é um projeto mais amplo, né? Até o ano passado, nós atendíamos todas as 40 escolas do município, de uma forma ou de outra, com ações focadas no desenvolvimento de professores, de gestores, né? Melhores condições para que as crianças aprendessem de verdade. Nosso foco é melhora no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é medido dessa forma, mas para além de uma mensuração, mas para que as crianças realmente tenham condições eficazes de aprendizagem e que isso reflita, né, numa vida de sucesso profissional. Nossa, que bacana. É um projeto que deixa o coração quentinho, É né? demais. Falo com paixão porque, de fato, envolve muitas coisas, né? E quais são os desafios de inovar dentro das estruturas políticas públicas? Ainda a gente vem num contexto muito conservador, né? Quando a gente fala de políticas públicas, especialmente na educação. A gente acaba repetindo mais do mesmo por uma sequência de 4 em 4 anos, né? Então, a gente sempre precisa olhar para além disso. Eu observo que já vem uma melhoria, né, de condições, de políticas públicas, e, de uma forma ou de outra, já vem buscando esse conceito de inovação, que ainda é muito novo, se a gente vai falar isso de inovação dentro né, da educação no contexto geral. Ainda é pouco utilizado, né, a inovação. E se falar inovar, como inovar? Como que o professor vai inovar para a melhoria da aprendizagem? Como o gestor vai inovar dentro, né, das suas organizações, das suas escolas? Como o secretário vai propor inovação, o secretário de educação propor inovação dentro da sua rede de ensino, assim como, né, o gestor municipal. Então, tem que ser pensado a inovação, principalmente na questão pública, de uma forma sistêmica, né? Pensar num contexto bem mais amplo, traçando isso como projetos, né? Desde o processo de ideação, mas startando projetos para que as coisas sejam realmente, não só fiquem na ideação, mas que sejam realmente implementadas e sejam realizadas, né? Mas eu vejo que é um processo ainda novo para o setor público, mas extremamente necessário. Super, super bacana. É bom ter essa visão, né? Porque eu acredito que tenha muitas pessoas que talvez, né, estejam na área pública que querem mudar alguma coisa, querem implantar algo, mas não sabem por onde começar, Por onde, né? exatamente. Valéria, e falando sobre pilares que sustentam a longevidade de projetos inovadores, quais são os tipos de pilares que você acha que realmente sustentam esses tipos de ações, esses tipos de iniciativa? E até contextualizando a pergunta, eu acho que esse talvez seja um questionamento de gestores que estejam começando a implementar métodos inovadores ou queiram, né, começar a implementar, mas que tenham dúvidas, tenham medo e querem evitar ao máximo que esses projetos de alguma forma morram, né?
Então, que tipo de pilares você acha que sustentam esses projetos para que eles não tendem a decair com o tempo? Essa pergunta é bem importante, né? Porque assim, para além de ter um pilar estruturado para um projeto externo, a gente tem que pensar antes de tudo no público interno. Quem são as pessoas que estão ao seu lado, né? Quem é a sua equipe? E isso tem que ser uma cultura organizacional, né? A inovação tem que ser encaixada, concebida e compreendida dentro da instituição ou da organização, para que as pessoas vivenciem isso e compartilhem do mesmo propósito, que acho que esse é um dos pilares que tem que ser fortalecido, né? E para quê que a gente vai inovar, né? Então, tem que ser feito também planos de gestão, né, para curto, médio e longo prazo, e as pessoas compartilhando desses projetos, compartilhando realmente, contribuindo para que se veja a empresa, os produtos, os serviços, né, a curto, médio e longo prazo. Quando você traz todo mundo para a mesma pauta, o índice de acerto é muito maior, porque você tem toda uma galera que está pensando junto com você e aí está alinhado no propósito. Porque não adianta somente o gestor ter esse foco, né? Mirar num público externo se o público interno ainda não estiver alinhado. Então, é muito difícil fazer inovação se você não tiver uma compreensão de um pessoal que está contigo, né? Esse é o primeiro passo. E depois pensar nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus métodos, né? A partir desse momento fica muito mais fácil. Aí também pensar nesse planejar, né, para fora. Então, trago aí o propósito, a cultura organizacional, o para quem, né, até missão, visão, valores, tudo isso tem que estar muito claro, muito estruturado na parte, né, da empresa, do empreendedor e do gestor, especialmente. Perfeito, perfeito. Como que os gestores, como que os empresários, os empreendedores que estão começando a tratar de inovação, eles conseguem manter a chama acesa em meio a burocracias, crises e resistências em relação a esses projetos inovadores? Não é uma caminhada simples nem fácil, né? Existe muito esse oscilar mesmo de eu quero, eu desejo, mas hoje eu não posso, né? E é uma caminhada. Então tem que ter muita força de vontade, volto a falar no propósito, né? Quando a gente entende isso na vida da gente, as coisas vão fluindo, né? Porque você tem um objetivo. Pode não ser que seja esse meio, a burocracia é necessária, toda aquela parte legal de uma empresa é necessária, os impostos vão chegar, né? Você precisa do seu cliente, você precisa né, ter o faturamento, né? Isso é óbvio que é muito importante. Mas quando você tem isso, você sabe exatamente o que você quer na sua empresa, os meios mudam, mas o objetivo é o mesmo, né? Então aí você tem que estar disposto também a criar, né, a validar a sua ideia ou então buscar outros meios de ajustar a sua ideia, mas pensando no seu objetivo final. Então, esse jogo de se adaptar, de buscar outras possibilidades é extremamente importante. É a adaptabilidade realmente do novo empreendedor, aquele que está buscando inovação, porque inovação ela é dinâmica, né? E a gente precisa ter essa pegada também da inovação, olhar para muitos outros lugares e ver aonde a gente pode propor um produto, uma ideia, um serviço, aonde está demandando, a escuta ativa, fazer network. Então, tudo isso é muito importante dentro de todo esse universo. Então, apesar das oscilações e das tempestades, Ai, que são muitas. o empreendedor ele tem que estar com a visão centrada no objetivo final. Exatamente. Naquele projeto ou protótipo ou o que ele está buscando, né? Mesmo que ele vá fazendo adaptações, mas aquilo que o coração vibra. Aquilo que o coração vibra, que você coloca amor, não tem como não dar certo. Uma dúvida muito vinculada a essa parte de execução Uhum. do projeto inovador, e eu gostaria muito do seu ponto de vista em relação a isso. Você acredita que o futuro da inovação ele está mais na técnica ou na sensibilidade humana? A técnica, ela tem que ter alguém para executar, né? Então, como eu venho dessa formação humana, eu digo sempre que as pessoas precisam estar alinhados aos processos, né? Então, assim, as pessoas precisam realmente estarem sendo desenvolvidas, né, para as coisas acontecerem. Então, eu penso que esse seja o fluxo. É porque quando a gente, até mesmo em questão de notícias, né? Se nós acompanharmos ali as notícias em relação ao avanço da inteligência artificial, por exemplo, toda a linguagem, ela me parece
parece ao público muito uma linguagem fria, algo que nós estamos falando somente de máquinas, nós esquecemos um pouco da sensibilidade humana. Parece que tudo está se movendo ao andar da carruagem das máquinas, né? Mas, em paralelo, nós temos isso, a necessidade humana, a necessidade do propósito humano, de sempre estabelecermos ali o que a gestão de pessoas vai fazer em relação a isso. São mundos totalmente divergentes. São contextos muito divergentes, né? Como levar isso em paralelo, talvez? Pois é, ainda na educação a gente tem visto assim, é extremamente importante usar a inteligência artificial. Até nós que somos docentes, a gente observa que, né, que nossos estudantes estão utilizando inteligência artificial e nós também, para pesquisa, para muitas outras coisas. E a gente, eu que venho de uma formação, que eu até brinco, né, que eu fui formada sem Google, né? Então, naquela época, imagina, a gente fazia pesquisas realmente literais, né? E é interessante de vivenciar tudo isso e a gente precisa aprender a usar, né, para que também não seja raso. Então, nós vivemos realmente essa dualidade. A gente precisa utilizar a inteligência artificial e não ser rasos. Então, saber orientar, porque aí vem a questão educacional, né? Como utilizar isso? E se dentro das salas de aula, nosso ambiente está muito robótico, muito robotizado, muito mecânico, como a gente transcreve isso em métodos para que fluam as ideias sem ter um direcionamento, né, da inteligência artificial? Verbalizando, né? Sejam nossos estudantes lá, nossos acadêmicos fazendo as apresentações, falando sobre, né, trocando ideia, fazendo simpósios. Nossos colaboradores das empresas também pode até utilizar a inteligência artificial, mas o que você aprendeu com isso? Como a gente coloca isso em prática, né? Colocando realmente a inteligência humana para fazer parte de todo esse processo, para não mecanizar também, né, não se tornar artificial todo o contato e desenvolvimento das pessoas. Inclusive, hoje eu vi uma postagem no LinkedIn falando exatamente isso, né? Nós estamos hoje com o mesmo padrão de linguagem. Todo mundo que usa, né, a inteligência artificial tem um roteiro ali itemizado do que e finalizando. Então, se a gente for hoje, quem utiliza sabe quem está utilizando a inteligência artificial. E a gente perdeu até a escrita humana, né? Muitas vezes até sem conexão ou tudo mais, mas a gente está meio perdido nesse contexto. Então, quanto é importante ainda ter esse trato humano. E você falando sobre a escrita humana, eu me recordei de um certo momento que eu sou muito fã da leitura, até contextualizando essa fala. E por um momento eu me perguntei, bom, até em que momento a gente vai ter livros realmente escritos por humanos e livros que agora vão ser escritos por inteligência artificial. E, e fiz essa questão pro chat GPT, inclusive. E a resposta dele foi, olha, eu entro com a escrita e você entra com o sentimento. Bom, Vamos parcerizar. exatamente. Então, olha que doido, né? Até a inteligência artificial, ela entende que a questão do sentimento, do que aquece o coração, precisa das mãos humanas, mas que ele fica ali com a ficha técnica, por exemplo. Porque é único, né? Eu penso que a inteligência artificial ainda pode te trazer insights que você ainda não teve, mas você ainda precisa utilizar aquilo que é seu, né? A pessoalidade mesmo para dar esse talento. Eu acho que é nessa linha. E aqueles empreendedores que querem começar a inovar agora, né? Diante de todo esse contexto. Então, não ficar 100% na robótica, não esquecer que gestão de pessoas importa, que o que as pessoas sentem importam, mais ou menos isso. Mas totalmente isso, né? E participando de eventos, movimentos, treinamentos, formações que tenham pessoas, que ele possa estabelecer um network, né? Claro que estando no seu ambiente de trabalho, direcionando suas pesquisas, né? Desenvolvendo sua capacidade humana e técnica para que coloque no negócio, mas é importante também conversar com pessoas, porque por mais que tenha tendências trazidas para a inteligência artificial, para quem está empreendendo, observar uma conversa, observar uma dor, observar uma necessidade de pessoas reais que estão apresentando isso, é muito mais inovador, é muito mais empreendedor do que qualquer outro tipo de pesquisa. Então, é você estando nesses ambientes, conversando com pessoas, até porque os empreendimentos, eles saem desse contexto, né? Então, não percam essas oportunidades de se conectar com outras pessoas,
falar sobre as suas necessidades, ouvir as outras necessidades, porque é aí que estão as oportunidades. E inovação, quando a gente fala de inovação, não é só sobre inteligência artificial, né? Nós falamos de tantas coisas, tantas possibilidades, não é verdade? Inovar começa da gente mesmo querer fazer o diferente, né? Sair da nossa caixa, daquilo que a gente tem como padrões, né, familiares, culturais. Então, assim, é olhar para tudo com um olhar diferente daquilo que a gente sempre vivenciou. Buscar aprender de forma diferente, conversar com pessoas diferentes, né? Eh, fazer as coisas com uma técnica diferente, tudo isso é inovação. Então, é partir disso, né? Como que eu posso olhar a inteligência artificial ou a inovação, né, para além da tecnológica? Inovar também com produtos, serviços analógicos, inclusive, né? Mas pensando na hard skills e principalmente nas soft skills, como que eu preciso me desenvolver na área da inovação para que eu consiga realmente acompanhar e me destacar no mercado empreendedor. Perfeito, perfeito. Até eu trouxe um insight aqui sobre esse bloco exclusivamente, que sustentar a inovação exige propósito, comunidade e muita escuta ativa. Ah, com certeza. É escuta de todos os lados, o nosso cliente, o nosso colaborador, os nossos colegas de trabalho, né? Nosso gestor, e aí faz essas conexões, e aí esses propósitos de inovação aí começam a fazer sentido, né? Não é simplesmente uma máquina fria que é imposta num dia a dia sem um propósito definido, né? E de fato, eu penso que esse é o movimento, né? A soma de todos esses afetos, esses atores, esses movimentos que fazem de fato. Inovação é isso, né? É estar atento a tudo e se desenvolvendo nessa linha do tempo. Bom, se você pudesse resumir a sua jornada em uma palavra, qual seria e por quê? Ai, propósito. Propósito. Eh, eu digo hoje, né, mais madura, passando por várias outras etapas. Eu digo que hoje, profissionalmente, eu conheci pessoas, estou em ambientes, né, profissionais que me impulsionam cada vez mais, me estimulam, me orientam, aprendo o tempo todo. Eh, e uma das partes que para mim é muito importante é a questão da escuta, né? O que as pessoas precisam e como eu alinho o meu propósito com o que ela precisa ou ela deseja, né? Qual é a dor? Então, solucionar a dor por meio da educação, desenvolvimento organizacional ou humano é justamente isso, né? Eu empreendo com isso, mas o meu propósito está ligado em fazer pessoas melhores, né? Organizações melhores, instituições de ensino melhores. Então, para isso, eu também preciso me desenvolver o tempo todo, né? Por isso que eu digo que eu aprendo o tempo todo. Eu ensino e eu aprendo. Mais aprendo do que contribuo, né? Então, esse é o rolê e esse é o propósito realmente o propósito, né? A palavra mesmo, que destaca toda a minha jornada. Que dicas você daria para quem está começando a inovar agora? Seja um gestor, seja um empreendedor, enfim. Eu penso que de tudo é o autoconhecimento, né? Para você entender o propósito, você precisa conhecer a si mesmo, né? Aonde estão os meus desafios, aonde estão os meus gatilhos, aonde está a minha inteligência emocional, aonde eu preciso me desenvolver mais. De tudo, conheça a ti mesmo. Aí depois você vai, tudo o entorno vai facilitando, porque você já sabe os mecanismos de como fazer, né? Então eu penso que é mais ou menos isso. Quando a gente entende, né, falo por mim, as coisas se simplificam e ficam mais fáceis. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que a gente chegou ao término do nosso podcast de hoje. Queria agradecer profundamente a sua presença, Valéria, trazer esses insights para a gente. E eu acho que nós falamos sobre inovação, nós falamos de propósito, nós falamos de gestão de pessoas, nós falamos sobre pessoas, né? Então, eu acho que foram vários takes, assim, bem legais, vários contextos bem interessantes que possam estar auxiliando os nossos ouvintes em algum insight, né? Ou resolução de alguma dúvida, enfim. Então, eu gostaria de agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, por esse tempo de qualidade que nós tivemos aqui. E onde que as pessoas te encontram, Valéria? E Fernanda, agradecer por esse tempo de qualidade, esse momento cedido ao Integrou, porque para mim é um grande prazer e uma oportunidade de falar sobre esse desenvolvimento, carreira, negócios, empreendedorismo, inovação, tantas outras coisas. E educação, a gente não pode deixar de citar, né?
E para quem quiser falar um pouco mais de tudo isso, desses assuntos, é só me buscar aí nas redes sociais, Valéria Letícia, buscar também nas plataformas CNPq, LinkedIn, né, por esse mesmo nome, tá? Vou ter o maior prazer em orientar, conversar, aceitar e formarmos novas amizades e falarmos desses assuntos também. Valéria, então, né, finalizando, gostaria de agradecer novamente pelo seu tempo de qualidade, por estar aqui conosco e deixar o convite aí para próximas gravações também, porque vai ser ótimo. Você tem atuação em muitas áreas. Então, a gente pode trazer outros insights de acordo com o que o nosso público for desejando, o pessoal que, né, tiver algum tema de interesse, a gente pode ter um novo momento também. O que você acha? Com certeza, eu estou aqui à disposição para contribuir, para aprender e para incentivar a galera para que empreendam de verdade. Perfeito. Pessoal, então eu gostaria de agradecer a você que está nos acompanhando aqui no Integrou Podcast e convidá-los a seguir o Integrou nas redes sociais, @IntegrouIntegrado. Lá você fica sabendo de todas as novidades, eventos, oportunidades, as nossas startups, tudo em primeira mão. Então, nossa, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal do Ideas Hub, que tem nos auxiliado a fazer com que o Integrou Podcast aconteça. Eles nos auxiliam na infraestrutura, a disponibilização de infraestrutura, e na equipe que faz todo o suporte da gravação e fica aqui acompanhando a gente. O nosso muito, muito obrigada por todo esse suporte. E nos vemos então no próximo episódio. Um abraço.